No andar atual da carruagem, na área da ortodontia, tocar no tema biomecânica parece um tanto anacrônico, tendo em vista a preferência por abordagens simplificadas, ao alcance de todos, sejam especialistas ou não, relegando aos fios brackets e elásticos uma série de responsabilidades que eles não têm condições de cumprir. E que, ao lado das propostas de diagnóstico e tratamentos com aparatologia terceirizada, compõe um panorama que reflete como é concebida a especialidade nos dias atuais, onde a objetividade e a praticidade despontam como elementos chaves que determinam os rumos a seguir. Elásticos, por exemplo, úteis em situações específicas, como coadjuvantes em montagem de sistemas de forças que identificam e trabalham os momentos e centros de resistência e rotação, mas que são empregados indistintamente numa simplificação preocupante, que não leva em conta as naturais sequelas do seu emprego. Já disse e repito um pensamento de um jornalista e pensador americano, Henry Louis Mencken, quando afirmou que, para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. Não é sarcasmo fortuito, não, mas um alerta para os perigos das facilidades aparentes. Vou expor um exemplo rotineiro dos consultórios ortodônticos, por exemplo, a retração de um segundo molar inferior. Nada mais simples, porém, empregando princípios biomecânicos através de arcos seccionados, que buscam prevenir, controlar e evitar as naturais sequelas do tracionamento. E, principalmente, explicando o porquê do seu emprego. Vem comigo. Analisemos essa primeira foto, que mostra um arco segmentado para tracionamento, empregando um fio de calibre 16 por 16 da série azul, da Rock Mountain, que é muito empregado na mecânica bioprogressiva de Ricketts e por possuir alta formabilidade, baixa resiliência e boa compatibilidade, qualidades úteis por permitirem a deformação, aliviando a tensão de intensidade contínua no periodonto. E com isso, facilitando a remodelagem dos tecidos de suporte. Esse slide 2 trata das pré-ativações que objetivam anular as sequelas indesejáveis quando da aplicação da força. A ativação desse arco segmentado faz-se pelo tracionamento da região posterior, ou seja, aquele inserido no segundo molar. Como o tracionamento é acompanhado por uma inclinação mesial do molar, faz-se um chip back, ou ângulo caudal de uns 30 graus, para gerar um momento negativo e anular essa inclinação. Da mesma forma, a consequência do tracionamento leva a uma extrusão do elemento dentário. Para impedi-lo, esse chip back tende a produzir uma intrusão compensatória. Em tempo, momento significa giro e é o resultado da intensidade da força aplicada e sua distância em relação ao centro de resistência do corpo onde atua. Percebe-se que o emprego de elástico não possui esse recurso e, uma vez aplicado, levaria inevitavelmente a uma inclinação da coroa do dente, ao lado de sua extrusão, o que provocaria um contato prematuro e geraria forças nocivas ao equilíbrio oclusal, além de produzir uma disto-vestíbulo-versão na coroa, um momento positivo indesejável. Mas há
outros inconvenientes ou sequelas que exporei a seguir. O tracionamento desse molar, com o ponto de aplicação na força na região vestibular da coroa, leva naturalmente à mencionada disto-vestíbulo-versão, que é compensada por esse toe-in, ou desvio caudal, de uns 30 graus, cujo resultado é uma mesio-vestíbulo-versão, que a neutraliza. Além disso, um torque positivo nesse segmento geraria um movimento vestibular de coroa, acompanhada naturalmente por uma lingualização das raízes, colocando-as no osso esponjoso, menos denso, mais irrigado, o que facilitaria a movimentação. Todas essas compensações absolutamente necessárias seriam perdidas com o emprego dos elásticos. Ou seja, é uma força sem controle quando não submetida a um sistema de força específico, sendo ela apenas, então, uma coadjuvante. Agora, vamos detalhar o que acontece nesse tracionamento posterior desse arco seccionado. O tracionamento dessa força F1 é acompanhada por essa força F2, consequência da terceira lei de Newton, que diz que a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Como sequela, haverá um momento positivo, que tende a inclinar a coroa para mesial, que é compensada pelo momento negativo, contrário, provocado pelo ângulo caudal de 30 graus, o que facilitará uma movimentação de corpo do dente. Observando agora, sob outro ângulo, essas preativações, como o tratamento da força F1, contraposta pela força F2 do molar, gera inevitavelmente um movimento positivo de coroa, isto é, uma disto-vestíbulo-versão. E esse desvio caudal de uns 45 graus, 35, 45 graus, provocaria uma compensação por uma mesio-vestíbulo-versão, permitindo uma movimentação controlada de corpo para o fechamento do espaço. Elásticos, obviamente, não têm essa propriedade. Com eles seria uma festa de rodopios incontroláveis, tipo Bumba Meu Boi, né? Essa foto é a compilação de tudo o que acontece em termos de aplicação de força e suas sequelas naturais. Os detalhes já expus anteriormente. Recapitulando, o tracionamento posterior, naturalmente cortando os excessos do fio, né? Provoca uma força mesial, acompanhada por uma reação em direção distal, com um momento positivo do molar, seguido por uma neutralização pelo momento negativo, lembrando que a somatória dos momentos presentes é igual a zero. Uma força suficiente para o molar de 95 gramas, medido por dinamômetro, é aplicada no bracket cuja distância quantifica a intensidade do momento gerado. Essa foto final mostra uma alça helicoidal vertical fechada, útil para detalhar alinhamento, nivelamento e fechamento de pequenos espaços remanescentes. Como vem, tudo previsto e conduzido de forma a compensar as naturais sequelas que são inevitáveis. Saber preveni-las e compensá-las é um atributo natural necessário à condução dos procedimentos, desde os mais simples, como esse do exemplo, até os mais complexos que surgem no cotidiano do profissional da área ortodôntica. Finalizando, sugiro que
o canto de sereia das pretensas facilidades seja substituído pela procura de aprimoramento técnico, que visa atingir o âmago mais profundo que a ciência ortodôntica tem a oferecer. O campo é vasto e rico, e à espera dos jovens que querem algo mais na vida que a frivolidade que reside nas facilidades ardilosas. A ortodontia é linda, meus amigos. Mirem por cima do muro, vejam o jardim florido, pulem e venham para cá. Abraço.